Vou-vos falar um pouco dos sistemas de informação geográfica no Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, desde que tiveram início em 1986 até a atualidade. Coloco-nos desde já à vossa disposição durante o resto do dia de hoje e amanhã e por e-mail, haverá algumas dúvidas. Vou-vos falar um pouco do ICNB, da breve história dos SIGs, um enquadramento desde 1986, vários projetos SIGs em que participámos com a ESRI Portugal, entre outros, não só com a ESRI Portugal, mas a ESRI Portugal e a empresa Octopus, antes da ESRI Portugal, deu-nos grande apoio no desenvolvimento dos nossos SIGs. Também vou-vos falar na importância dos SIGs na conservação da natureza, o CIPNAT atual, a versão 3, que foi desenvolvida pela ESRI, e ainda o projeto CREN, modernização do CIPNAT, perspectivas futuras e conclusões. Alguns destes slides já foram apresentados publicamente. Isto também faz parte de um ciclo. Este Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade está quase em extinção, não foi hoje, será amanhã. Vai-se unir à AFN, Autoridade Florestal Nacional. O ICNB é um instituto público, pertence ao ex-Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e foi criado em 1975, julgo que não vai comemorar 37 anos de idade, como disse, vai ser extinto, já não chega a setembro, mas isto não é com nenhum saudosismo, tenho alguma emoção, julgo que esta será a última apresentação pública em termos de ICNB, brevemente será ICNF e vamos acreditar, é uma instituição com mais valências, com maiores competências e vamos levar este serviço público para a frente. Para já, falando em termos de ICNB, a sua missão principal é a conservação da natureza e da biodiversidade e a gestão das áreas protegidas, visando a valorização e o reconhecimento público do património natural. Além das áreas protegidas, tem ainda uma palavra a dizer na chamada Rede Natura 2000. Rede Natura 2000 é composta pela Lista Nacional dos Sítios e a zonas de proteção especial para a avifauna, as ZPEs, a mais conhecida, a ZPE do Estuário do Tejo, falam muito por causa do Freeport e desta situação de ilegalidade ou não, terem colocado lá um Freeport. E pronto, mas é uma zona aqui junto a Lisboa da maior importância. São zonas comunitárias derivadas da transposição para o direito português de duas diretivas, Diretiva Habitats e a Diretiva Aves. Dando-nos aqui um exemplo de cerca de 24% do território nacional tem alguma gestão e intervenção por parte do ICNB. À direita, se isso fosse uma mancha de óleo caindo sobre um vaso que seria Portugal. O ICNB é a Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. No dia 17 de janeiro deste ano foi aprovada a Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, Ambiente e do Ordenamento do Território, que é o MAMAOT, as siglas, que define a tal extinção do ICNB e da AFN, da Autoridade Nacional Florestal Nacional, sendo criado o ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Aguarda a publicação da Lei Orgânica, para produzir efeito, como vos disse, esperamos a todo momento. Falando um bocadinho da breve história dos SIGs no ICNB, na altura, em 1986, este instituto chamava-se Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, adquiriu o primeiro SIG comercial em Portugal, PCR, que enfim importado diretamente dos Estados Unidos. Podemos ver ali a chave de hardware, que era enorme em relação às chaves que vieram a seguir, muitas vezes caíam da porta paralela, atrás, nos computadores, tínhamos sempre alguma dificuldade. Foi feita uma aprendizagem, os técnicos superiores dirigiram-se aos Estados Unidos, fizeram lá a formação profissional, ainda não existia Octopus, não existia representante em Portugal, eu não sou desse tempo, atenção, o Gonçalo, sou um bocadinho nada logo a seguir, não fui eu, estou aqui com muito gosto em nome dos meus colegas que iniciaram este processo. Como eu ia dizer, não havia ainda representante do software em Portugal e os problemas eram resolvidos para os Estados Unidos via fax. Não havia e-mail, não é? Em 1986, o primeiro e-mail foi nos Estados Unidos em 1969 e o primeiro e-mail português da Universidade do Minho, tiro o chapéu, em 1985. Portanto, ainda nessa altura ainda não se utilizava isso.
Nessa altura era tudo, o nosso mundo era a preto e branco, não é como a televisão, antigamente também no início era a preto e branco, desde a chave do hardware, os manuais, o ecrã, era tudo a preto e branco, chamava o ecrã negro do PC Arquivo. Mostro-vos aqui um exemplo que eu recuperei, era tudo muitas vezes por linhas de comando. Isto é uma diferença em relação aos tempos atuais. Isto é a versão PC Arquivo 3.5. Ainda tenho alguns colegas deste tempo que já estão perto da reforma, que ainda gostam de trabalhar, fazer uma construção de topologia com esta ferramenta. Tem lá um PC antigo que não deixa de ser engraçado. Passando um bocadinho pela história dos SIGs e como trabalhámos, um dos primeiros trabalhos foi este trabalho pioneiro, o Plano de Macrozonamento da Área de Paisagem Protegida Sinta Cascais. Foi um plano que até serviu para mais tarde ser classificado esta área protegida como parque natural. Está aqui a capa desse trabalho que eu fui recuperar. Tem ali mostro-vos um exemplo do pormenor da carta de macrozonamento desta área protegida, a única a cores. As outras todas eram a preto e branco, na altura era uma plotter de canetas, colocávamos num aparelho, tínhamos umas canetas tipo tinta da China e esse aparelho andava por cima dos papéis e desenhava as cartas, tinha de ser com tramas, não podia ser a cheio. Aqui o exemplo desta carta mais em pormenor. Muitas vezes tínhamos de escolher as tramas convenientemente para depois, quando tivéssemos a tirar a preto e branco. Temos aqui a ver as outras cartas, eram reproduzidas pelo sistema antigo, do tipo Reprolar ou Zalid, um sistema transparente que depois tirávamos cópias em papel. Está aqui um bocadinho de arqueologia dos SIGs, já está ali as cartas um bocadinho amarelecidas com o tempo. Aqui um pormenor, um bocadinho mais em pormenor. Estão aqui a ver, pronto, isto hoje em dia com aquela cor que nos mostraram há bocadinho, estes aparelhos estratosféricos, que mobilidade em qualquer lugar, siga em qualquer lugar. Isto não deixa de ter faz parte da história dos trabalhos. Antes dos SIGs, os planos tinham um aspecto deprimente, muitas vezes. Aqui posso-vos mostrar um plano de ornamento do Parque Natural da Ria Formosa, em 1985, mas talvez aqui o que tenha algum interesse, portanto, para fazer um bocadinho de história também. No método manual, mostro-vos aqui a ficha técnica deste plano de ornamento, antes dos SIGs, que tínhamos aqui 4 desenhadores e 3 datilógrafas. Parece que assim, as senhoras aqui iam para datilógrafas e os cavalheiros para desenhadores. Aqui a separação dos sexos. Mas logo a seguir, em 1986, quando foi feito o plano de macrozonamento que eu vos falei, o primeiro em SIG no ICNB, e o que é que mudou nestas fichas técnicas? Já temos 0 desenhadores, 0 datilógrafas e já temos 2 operadores de informática e uma coordenadora de projeto Arquivo, entre outras especialidades, juristas e muitos arquitetos paisagistas que iniciaram esta especialidade, portanto, estes técnicos iniciaram esta especialidade no ICNB, aliás, o Jacques d'Angermont, o fundador da ESRI, também é arquiteto paisagista. Em 1990 criaram-se 3 núcleos SIGs, logo nos serviços centrais em Lisboa, no Parque Natural da Peneda Gerês, em Braga, e no Parque Natural de Sinta Cascais, em Sintra. Em 1994, e é aqui que eu me insiro logo, é criado um núcleo de informação geográfica chamado NIG, na Divisão de Informática, que ainda hoje existe, por iniciativa da Presidência, na sequência de uma programação cuidada com a colaboração da empresa Octopus. Formação em aula e no local de trabalho, aquisição de equipamentos e software. Na altura, a empresa Octopus, recordo com alguma saudade estes tempos de pioneirismo, de trabalho, o engenheiro Carlos Conselho, o engenheiro Bebiano, o engenheiro Carlos Conselho, que está noutras lutas, ainda está aqui neste encontro. Programávamos em linguagens AML, janelas, estas aplicações que agora estão todas disponíveis à mão de semear, aqui em qualquer aparelho, um telemóvel, um iPad, tudo, por aí fora, em qualquer computador, de qualquer género, em qualquer local. Nós programávamos à mão e com as dificuldades, programava-se janela, era preciso arranjar todos os dados, construir os dados, digitalizá-los. Agora temos um excesso de informação e excesso de dados. Muitas vezes não sabemos quais são os que são os corretos, os mais recentes, e temos um excesso que temos de distinguir quais são os bons, ou os que achamos que são bons e os menos bons, mas na altura éramos nós os próprios dados, mesas digitalizadoras. Era com algum pioneirismo e com alguma saudade que vejo esses tempos de trabalho. Muitas vezes ficávamos lá a noite toda e de manhã saíamos do trabalho. Eram uns tempos, pronto, foram bastante gratificantes. Agora nem podemos ficar nos serviços.
depois das 7, porque gastamos muita eletricidade e fecham os exercícios, e temos de vir embora, trabalhar ou para casa, para outro lado qualquer. Logo em 1996, cerca de metade das delegações locais nas áreas protegidas já tinham um grupo de trabalho SIG e utilizavam esta ferramenta, sempre com Octopus e logo a seguir a ESRI como nossos parceiros, sempre trabalhámos em conjunto e foi bastante gratificante e deram-nos grande ajuda na evolução. Eu estou aqui apenas a falar-vos como coordenador de um grupo de trabalho SIG, como um utilizador, sou mais um utilizador. A antiguidade é um posto com mais alguns anos de trabalho. Isto não sou melhor nem pior que os outros, o ICNB não queria dizer aqui que estamos só a fazer uma história, não somos melhores nem piores que os outros. Pronto, conseguimos algumas coisas que vos vou mostrar a seguir, o nosso estado da arte, o que se conseguiu com os recursos que colocaram à nossa disposição e naturalmente ajudado com a ferramenta. Todos os departamentos dos serviços centrais e locais hoje estão dependentes da informação georreferenciada. Os SIGs têm um papel muito importante no ICN, desde ao nível da recolha dos dados, do armazenamento, tratamento da informação e posterior disponibilização dos seus resultados. São um instrumento corrente de trabalho em qualquer dos níveis de suporte à decisão. Mostro-vos atualmente uma carta, também da Reserva Natural do Estuário do Tejo, mesmo aqui ao lado. Agora já melhorou muito o aspecto desde aquele tempo das cartas de macrozonamento e das canetas. Mas o que é um SIG apenas? O SIG não deixa de ser apenas uma janela gráfica sobre uma base de dados georreferenciada. Podemos sintetizar no meio perdoem-me a expressão, a confusão toda, aqueles cruzamentos todos, acho que ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, etc. Um SIG pode-se, na minha opinião, não deixa de ser uma janela da gráfica sobre uma base de dados georreferenciada. A natureza é muito importante, os dados que nós temos. Mostro-vos aqui uma imagem, não sei se quem é que conhece a Reserva Natural do Estuário do Tejo, falo de novo. Isto não é uma imagem da África, é uma imagem da nossa biodiversidade, uma imagem dos flamingos, fantástico mesmo aqui ao lado. Quantos da assistência que já, mesmo aqui ao lado de Lisboa, foram visitar esta nossa Reserva Natural com esta maravilha. Passando aí à publicidade das nossas áreas protegidas, vamos falar um pouco da importância genérica dos SIGs na conservação da natureza. Um pouco todos os níveis na caracterização dos valores naturais, na geologia e geomorfologia, valores biológicos, flora, fauna, habitats, ao nível da classificação da paisagem, uso do solo, REN, e também a elaboração e implementação mais eficaz dos planos de ordenamento das áreas protegidas, os planos de ordenamento que é uma das atribuições do ICNB. A articulação entre os diversos instrumentos de planeamento que abrangem o mesmo espaço, a gestão racional dos recursos através da simulação de cenários alternativos. Também monitorização e avaliação do cumprimento dos objetivos dos planos, isto é bastante importante, muitas vezes fazemos uns planos e depois não avaliamos se eles foram cumpridos, percentagem de cumprimento e por aí fora, e acima de tudo o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão e gestão. Uma decisão mais célere e mais fundamentada. Isto posso dizer que é fundamental, a mais fundamentada decisão. Saber porquê, tomar uma decisão, mas porquê, e estar bem fundamentado hoje em dia é da maior importância. E também um registro permanente de decisões tomadas que permitem ter uma visão global de políticas e opções de planeamento. Depois avançámos um bocadinho, também já em 2006, mais recentemente, com o recurso à tecnologia. Como utilizador, foi um salto em frente. Evoluímos para uma consulta pública digital online, via internet, através do ArcIMS. Um desses exemplos é o Plano Setorial da Rede Natura 2000, que foi um exemplo profundamente marcado pelos SIGs. Em todas as fases deste plano houve consulta pública digital, fornecemos a informação às outras entidades envolvidas na Comissão de Acompanhamento. Foi, podemos dizer, um SIG total este plano. Temos aqui a consulta pública online, aqui do sítio Serras da Peneda e Gerês, muito simples, nem ArcIMS. Produzimos para cada um destes sítios e cada um destes EPRs, neste plano setorial, uma ferramenta para visualizar e pesquisar a informação e para a consulta pública para as entidades e para o público em geral dizer de sua justiça o que é que pensava deste plano. Aqui outro exemplo, numa consulta pública do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a planta de condicionantes, à direita podemos encontrar imóveis classificados, estações elevatórias, infraestruturas, por aí fora um conjunto de níveis de informação também para a consulta pública e das entidades.
Falando um bocadinho sobre o CIPNAT, o CIPNAT é o Sistema de Informação do Património Natural. Os nossos sistemas de informação geográfico e não só foram desenvolvidos para alimentar este sistema. Vou-vos falar um bocadinho também da evolução do CIPNAT. O CIPNAT atual foi desenvolvido pela ESRI Portugal. Desde os anos 90, o ICNB tem um sistema de informação do património natural. É um sistema de bases de dados georreferenciadas e alfanuméricas, criado com o objetivo de sistematizar e divulgar a informação sobre o património natural em Portugal. E porquê estas bases de dados alfanuméricas? Porque o CIPNAT teve a sua origem no chamado Sistema de Informação para o Instituto da Conservação da Natureza, elaborado no início dos anos 90, essencialmente uma base de dados alfanumérica, que tem milhares de dados e por isso nos acompanha até hoje. Foi feita pela empresa Digital, que já não existe, não é? Tem aqui um manual de instruções e um modelo de dados, aqui tirei uma fotografia, ainda temos estes elementos todos, há um dia para uma biblioteca, para uma consulta, não deixa de ter bastante interesse. Os modelos de dados não mudam assim grande coisa na atualidade, depois a implementação é um bocado diferente. A empresa Digital já não existe, depois comprada pela Compact, depois integrada na HP. Mostro-vos aqui a primeira versão do CIPNAT, esta base de dados alfanumérica, aqui uma observação de dados principais. Podíamos colocar a província, ainda se usava muito as províncias, as freguesias, os concelhos, os distritos, as NUTs, UTMs 10x10, qual a observação, o número de espécie, aqui está um trituros de marmoratos. Portanto, e a seguir, a concepção do CIPNAT remonta um bocadinho mais tarde, nos anos de 1992 e 93, e basicamente é os módulos que o constituem atual. Tem um módulo de caracterização das espécies, caracterização de áreas classificadas e observação das espécies. Isto, além de ser um sistema informático, também é um modo de trabalho, e tínhamos um grupo de trabalho horizontal fazendo aqui um parênteses, o Instituto da Conservação da Natureza tem os serviços centrais e tem um conjunto de áreas protegidas que têm os serviços locais. Cerca de 3 dezenas de locais em que tem funcionários a trabalhar. Isto também é uma forma, portanto, funcionários a trabalhar no terreno. Estes funcionários são muito importantes porque recolhem dados e, através do estabelecimento de uma rede de interlocutores, permite trabalhar em condições para alimentar, digamos assim, alimentar este sistema. Aqui está. Quando o CIPNAT passou daquela base de dados alfanumérica para uma versão web, que é a versão 2, mostro-vos aqui o aspecto que tinha na altura, estas páginas web. Na altura ainda não se podiam colocar muitas imagens e flashes, pesava tudo muito no sistema. Para abrir uma imagem era preciso abrir a imagem, esperar um bocadinho, e era só uma, já vos vou mostrar à frente. No fundo era um conjunto de hiperlinks, tinha este aspecto assim um bocadinho deprimente, mas faz parte da história também, as páginas. Agora tem tudo mais imagens, é um conjunto de links, aqui podíamos aceder portanto, às faunas, dos vertebrados, a caracterização das espécies, podíamos ir às aves, aos répteis e mamíferos, um bocadinho, este módulo de espécies. Aqui mostro-vos, depois podíamos carregar a fotografia da espécie, temos aqui o simpático camaleão, e pronto, e esperávamos um bocadinho, e a fotografia lá, com as larguras de banda disponíveis na altura, lá colocava, com boa resolução, como podem ver ainda. Também tem aqui também um sistema inovador, na altura, introduziu-se uma componente espacial de pesquisa geográfica, ainda, pronto, comparada com o que faz hoje em dia os sistemas, pronto, era uma coisinha pequenina, mas já podíamos pesquisar entre intervalo de tempo, colocávamos ali, tínhamos ali um botãozinho, aqui uma introdução direta, podíamos colocar a espécie, aqui, por exemplo, as aves, aqui em um intervalo de tempo, carregávamos no botão OK, quer interrogar, ou selecionar a área protegida, e pronto, lá obtínhamos a informação que tínhamos o nosso sistema. Avançando um bocadinho para a versão atual, não sei se conhecem o www.icn.pt/CIPNAT, não é ICNB, neste caso aqui o endereço é ainda icn.pt. Isto foi desenvolvido em parceria com a ESRI Portugal. Há um grande interesse por parte do público pela informação, especialmente os dados sobre a caracterização das espécies e sobre a sua distribuição e os mapas em UTM 10x10. Muitas vezes, quando o sistema vai abaixo por alguma razão ou está indisponível
imediatamente alguém de uma escola telefona a dizer atenção, não conseguimos aceder, precisamos fazer um trabalho ou qualquer coisa, ou alguém do público também telefona e mostra que tem bastantes utilizadores e algum interesse. Esta é a página de acesso, portanto, da versão atual do CIPNAT. Podemos ver, temos lá em cima a caracterização das espécies, a observação das espécies e áreas classificadas. Vou passar um bocadinho, porque este sistema está em evolução, já estamos a evoluir para a versão 4, mas essencialmente este projeto horizontal do ICNB sistematiza informação sobre espécies protegidas, áreas classificadas e sobre património. O total de espécies são 465, essencialmente muitas delas são aves, temos uma equipa que fez os atlas das aves e daí fomos recolher muita informação, mamíferos, anfíbios e por aí fora. Temos algumas deficiências a nível da flora, contamos fazer protocolos com outras instituições públicas no sentido de arranjarmos mais informação no CIPNAT atual. Mas isto ainda podemos ver aqui uma pesquisa do nosso amigo Lobo, aqui não é o Lobo mau, nós no Instituto conservamos a natureza, é o Lobo bom, o nosso amigo Lobo, uma pesquisa da área de distribuição do lobo, de ocorrências de data de 2005 a 2010, em UTM 10 por 10 km. Aqui também o módulo áreas classificadas, isto portanto é a tecnologia atual que nós temos. As áreas classificadas, aqui fizemos uma pesquisa por área da Rede Natura 2000, as áreas da Lista Nacional de Sítios. Aqui também a ficha técnica de caracterização das espécies, aqui está o nosso módulo alfanumérica, temos de vir com esta informação toda alfanumérica atrás. O CIPNAT atual não é um verdadeiro, portanto é um SIG, mas também tem uma componente muito forte, antiga, que herdou de tabelas alfanuméricas. Aqui podemos mostrar também a caracterização da nossa amiga osga, turca, não é? Para lhes dar alguma importância. Pensem duas vezes que é uma espécie classificada e protegida antes de darmos com uma vassoura quando ele entra nas nossas casas. Aqui a rela, aqui um sapo, o bufo-bufo, também uma espécie bastante conhecida no nosso meio. O CIPNAT, depois do início do desenvolvimento dos trabalhos e da importância da recolha da informação, de repositório da informação do património natural, foi citada em duas legislações, tem um enquadramento legal na Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, em 2001, e no Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, de 2008, em que fala mesmo no desenvolvimento do CIPNAT e numa organização do inventário da biodiversidade e património geológico, ou seja, o património geológico é os geossítios, que também é uma atribuição do ICNB. Este inventário da biodiversidade é a totalidade das existências da biodiversidade em Portugal e depois, ao mesmo tempo, a criação, estão os dois interligados, a criação do Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados, ou seja, daqueles que pertencem ao inventário, que estão no cadastro como valores classificados. Vou-vos falar agora um pouco do projeto CREN, modernização do CIPNAT, o novo símbolo do CIPNAT, podem ver ali em cima. Este novo projeto de modernização do CIPNAT foi uma candidatura aprovada na CREN, depois de um processo de candidatura, usa a tecnologia ArcGIS Server e Oracle. É uma plataforma integradora, é uma plataforma geográfica, tem uma visão colaborativa de projetos com outras instituições públicas e privadas, e empresas e particulares. Vou-vos falar um bocadinho mais à frente. Também vos vou falar da visão funcional e interfaces e também do WebSig, interface e funcionalidade. Os objetivos do CIPNAT é disponibilizar os serviços geográficos necessários ao tratamento da informação, portanto também se calhar povoar um bocadinho a nuvem por aí fora de serviços geográficos, em termos de serviço público, colocar à disposição das pessoas para utilizar os nossos serviços, distribuições de espécies, localização de áreas protegidas, as bases de dados alfanuméricas, tudo o que é as nossas funções e atribuições. Deve disponibilizar também mecanismos de partilha da informação, portanto tem de ser uma plataforma colaborativa em que as pessoas com perfis de acesso podem interagir com o sistema, colocar dados, fazer os seus trabalhos, nomeadamente a informação científica.
E o CIPNAT deve também prever mecanismos de disponibilização de informação para a comunidade, através de mecanismos de introdução, validação e publicação. Ou seja, grosso modo, um particular, uma empresa, uma instituição pública, uma universidade pode fazer um projeto de introdução de informação, mas ela terá de ser validada, para entrar no sistema, terá de ser validada antes de ser publicada. Terá de ser validada por nós ou por uma comissão científica que o valide, se não existir no ICNB. Portanto, o CIPNAT deverá ser a plataforma nacional de arquivo da informação sobre os valores naturais. Deve também estar em conformidade com a diretiva INSPAR e as orientações nacionais deste grupo de trabalho, que muitas vezes nós recolhemos informação, produzimos informação e não fazemos metadados, às vezes a informação não sabemos a sua precisão, não sabemos quando é que foi recolhida e muitas vezes informação, cheio de falhas, às vezes encontramos o cheio de falhas e outros dados, não conseguimos validá-los e, portanto, em princípio, na minha modesta opinião, pouco servem. O novo CIPNAT tem um conjunto de novas áreas temáticas, módulos, além daquelas 3 que eu vos falei. Por exemplo, fauna, flora e habitats naturais. Também vai ter um Sistema Nacional de Áreas Classificadas. Vai ter um módulo de ordenamento do território e da paisagem. Portanto, aqui introduzimos a paisagem. Também temos arquitetos paisagistas na equipa e a classificação das paisagens provenientes do ordenamento do território. Estamos a pensar em tratar a paisagem como um módulo individual. O património geológico e os geossítios, já estabelecemos protocolos com a Universidade do Minho para nos classificarem os geossítios, indicarem quais são os geossítios. O ICNB obviamente não tem veleidades a ser ele o carregador de toda essa informação, não é o detentor do conhecimento científico para todas estas áreas de valências. Vão haver, não conheço um sistema de informação que tenha estas valências todas e umas áreas tão abrangentes do conhecimento. Também terá o inventário da biodiversidade e o cadastro dos valores naturais classificados, que eu vos falei há bocado, documentos e também ainda um geoportal. A candidatura CREN, partilhando um pouco convosco estes processos da candidatura que foi aprovada, é um documento que é feito, tem alguma complexidade administrativa, há várias pessoas a trabalhar. Foram aprovadas 12 atividades. A verde são as que estão já 100% concluídas, o levantamento dos requisitos e a concepção do sistema, a 7 e a 8, recolha da informação e o processamento da informação. E as fases de desenvolvimento da aplicação, acompanhamento do desenvolvimento da aplicação, aquisição de infraestruturas tecnológicas e definição de regras e procedimentos estão quase concluídas. Não vos vou falar que temos algumas dificuldades em aprovação das verbas nacionais, da componente nacional e, por vezes, isto não corre, atrasa-se um bocadinho, não corre como seria desejar. Também temos um programa de formação bastante ambicioso para 92 técnicos superiores, da ordem de 100 mil euros, e que também foi aprovado e que também estamos à espera de ter um ligeiro empurrãozinho do Ministério das Finanças para podermos, com a devida autorização. Mostramos aqui a nossa estratégia, o nosso grupo de trabalho, como é que o montamos, para partilhar um pouco convosco, não é mais nada que isso. Há um grupo central de coordenação, chamado Grupo de Coordenação, e este grupo de coordenação tem um coordenador e tem um conjunto de pessoas, 6 pessoas, que trabalham quase permanentemente com funções de cerca de 80% a 100% nestas tarefas. 2 deles do nosso departamento de áreas classificadas da Zona Norte, um de Braga e outro de Montezinho, são pessoas que têm profundos conhecimentos de SIG. Este grupo de coordenação, isto a ver, não consigo ver muito bem, mas pronto, desculpe. Aqui, centralmente, aqui no grupo de coordenação, reporta um bocadinho, portanto, reporta diretamente à presidência do Presidente do ICNB, agora a Senhora Presidente, e também a um departamento de planeamento que acompanha o desenrolar da candidatura e do que foi aprovado. Ao mesmo tempo, tem uma gestora financeira do projeto. Ao mesmo tempo, isto é bastante importante, porque nos liberta um pouco destas tarefas financeiras que são um bocado, não são aborrecidas, mas cada macaco no seu galho, como se costuma dizer, e libertando-nos destas questões administrativas, conseguimos realizar um pouco melhor a nossa tarefa. Não nos conseguimos libertar completamente, mas
Infelizmente é isso. Só para vos falar que temos de preencher cada hora que nós trabalhamos no projeto, uma vez que é paga pelos fundos comunitários, temos de preencher uma folha de horas, tem um conjunto de tarefas burocráticas administrativas, processuais que se tem de levar em consideração e que se tem de realizar. Que depois reportamos também à Agência para a Modernização Administrativa, a doutora Ana Pio, que nos acompanha o projeto. Este grupo de coordenação trabalha em estreita ligação também com a equipa global do projeto, que é composta por pessoas dos departamentos regionais, não é? O ICNB está dividido em 5 departamentos, portanto, e nesses departamentos o próprio dirigente máximo também faz parte deste grupo. E também nos serviços centrais, também juristas, também pessoas do departamento financeiro e administrativo também nos dão apoio sempre que necessário. E outras pessoas ligadas à presidência. Mostrando isto, se calhar um bocadinho em primeira mão, o novo sistema já foi programado em cerca de 70%, já está em fase de testes, não está ainda disponibilizado ao público, mas já se encontra em fase de testes. Alguns dos módulos, nomeadamente espécies, habitats e ecossistemas. Isto é para vos mostrar um pouco o layout, ainda não está obviamente com o design completo. Mostrar aqui uma lista de grupo de formulários. Eu já vos vou mostrar um pouco também, um bocadinho mais à frente, o modelo de dados, mais ou menos, e as funcionalidades. Aqui o ecrã de registro de ocorrências, estamos no módulo de espécies. Aqui já um bocadinho o geoportal, ainda tem aqui este aspecto, portanto já está com... podemos ver ali no cimo do mapa o tipo de pesquisas alfanumérica e pesquisa espacial, podemos por grupo, por tema ou por texto. Temos também ali mais à direita um conjunto de mudar de mapa, temos um conjunto de mapas e os layers. Este aspecto é familiar a muita gente, não é? Dos chiques. Como é que depois obtemos os resultados. Tem as funcionalidades normais. Agora, se calhar, parar um bocadinho nesta questão dos novos sistemas. Vamos lá ver se eu consigo. Pronto, isto entende-se ser uma plataforma integradora. Desculpa que eu daqui não consigo ver o coisa, vou tentar falar daqui a dizer. Portanto, isto é uma plataforma integradora, pretendemos trabalhar o CIPNAT como repositório da informação, não pretendemos o CIPNAT para ficar para o ICNB, ou o ICNF que vem aí, mas para ser uma plataforma para trabalhar com toda a gente, ou seja, comunidade científica, comunidade escolar, instituições de referências, toda a administração pública, particulares, empresários, e departamentos regionais e centrais do ICNB. Também prevê-se uma ligação à plataforma de interoperabilidade. Aqui, falando um bocadinho, os níveis de acesso como plataforma geográfica, falando aqui, estão aqui a ver a base de dados de conceitos científicos. O nosso modelo de dados foi passado da seguinte forma. Esta base de dados de conceitos científicos, em que tem aqui um bases de dados, habitats, fauna, flora, rede fundamental de conservação da natureza, ornamento e paisagem e geologia, que são os nossos módulos do CIPNAT, dizem respeito àqueles conceitos que nós temos como aceitos como bastante sedimentados. Ou seja, aqueles que raramente temos dúvidas, o nome de uma espécie, uma fotografia de uma espécie, aqueles conceitos científicos que podem ser alterados, mas que nós temos bastante sedimentados e validados, com metadados, ficam colocados como definitivos aqui nesta base de dados de conceitos científicos. Depois temos outro conjunto de informação que poderá ou não, depois, mais tarde, ser incorporada nesta base de dados de conceitos científicos, a base de dados de layers geográficos e base de dados de registros alfanuméricos, que poderão também, às vezes ficarão no limbo ou passarão para a base de dados de conceitos científicos já consolidados. Os acessos o acesso do sistema pode ser através do browser, de um WebSig, de um SIG desktop. Falando um bocadinho, prevê-se a interligação deste sistema aqui aos sistemas externos através do Inspire, não é? A serviços de pesquisa e discovery, metadatas, visualizador dessa informação, através de protocolos seguros. Temos também a autenticação com o cartão de cidadão, perfis de utilizadores. Nós, temos uma portaria de taxas, há um conjunto de informação em formato digital que disponibilizamos com custos
a empresas e a requerentes que nos queiram, particulares, e prevê-se que nesta plataforma seja possível disponibilizar automaticamente, depois de bom pagamento, obviamente, disponibilizar essa informação. Acessos a dados, acessos a pesquisa, análise espacial, acesso a serviços relatórios, dados e mapas. Aqui a visão colaborativa de projetos, portanto, como vos tinha falado, portanto, isto também tem um módulo back-office, como todos os sistemas. Do lado esquerdo, o acesso CIPNAT através do WebGIS e desktop, e aqui no centro, o CIPNAT de projetos. O que é o CIPNAT de projetos? O CIPNAT de projetos é aqui que vai ser a plataforma colaborativa com outras instituições com o exterior. Ou seja, podemos ter um grupo de trabalho, por exemplo, coordenado por um professor da Universidade de Ciências, da Faculdade de Ciências, em que seja responsável por uma determinada espécie e que tenha um conjunto de pessoas que trabalhem, umas do ICN ou não, e poderemos introduzir dados no sistema também pode ser através de um portátil no campo ou na secretária. É um conjunto de dados que são colocados no sistema, onde se quer que se esteja, e, portanto, tem um responsável, esse professor na Faculdade de Ciências, que vamos criar projetos SIG, o projeto da proteção do lobo, o projeto das aves, o projeto da paisagem X, em que vai ter não sei quantos colaboradores e, portanto, podemos colaborar e trabalhar todos ao mesmo tempo, disponibilizando serviços geográficos através desta nossa plataforma. Aqui um bocadinho do aspecto já do futuro com as imagens, do Google Earth e dos Big Maps. Concluindo um pouco em perspectivas futuras, temos algumas dificuldades nos trabalhos. Portanto, o sistema foi avançando, o CIPNAT todo o nosso sistema de informação geográfica e as pessoas que trabalhavam em SIGs foram trabalhando ao pouco para alimentar e construir este CIPNAT. Claro que há dificuldades, não interessa muito falar, é só em termos não é para me lamentar, mas em termos não é para ser piegas, como se diz, mas em termos pronto, para ficar como registro. Temos dizem que há um excesso de pessoas na administração pública, eu acho que temos falta de pessoal, há imensa gente a reformar-se, temos falta de recursos humanos, técnicos de SIG, é incrível que falta e não conseguimos contratar, há muitos constrangimentos à sua contratação. Temos bastantes dificuldades financeiras e processuais, acima de tudo processuais. Nesta candidatura ou do CREN temos dinheiro disponível, os fundos comunitários temos imensos dos fundos comunitários, mas depois falta aquela pequena parte da componente, como sabem, quem é da administração pública, falta a componente nacional que não conseguimos pagar e depois não conseguimos avançar. Estamos muitas vezes à espera do Sr. Ministro das Finanças para efetuar a despesa, lá os serviços com tantos pedidos depois demoram algum tempo a aprovar as verbas necessárias e, portanto, isto causa alguns problemas. Já tivemos a primeira reprogramação, que foi imediatamente aceita, a reprogramação deste projeto, física e temporal. Também outras dificuldades dos SIGs no ICNB, começa com as dificuldades financeiras, às vezes não conseguimos comprar os ArcGIS que queríamos, não é? Começa-se a introduzir aleatoriamente programas SIG de mais diversa ordem, nem sempre têm a mesma precisão que os outros sistemas, nem sempre fazem... Para mim não é solução usar estes SIG open source, tem algum interesse, o seu conhecimento, mas depois não utilizamos as mesmas metodologias de trabalho, o mesmo tempo de informação, a mesma precisão. Eu acho que quando se quer quer-se poupar algumas questões num sítio, depois temos de gastar mais tarde a corrigir essa informação. E temos muitas facilidades. Temos uma elevada experiência no uso dos SIGs, a existência de imensa informação georreferenciada, temos de escolher qual é a melhor. Temos elevada motivação de uma equipa de projeto CIPNAT, cerca de 40 técnicos. Temos também excelente colaboração entre institutos públicos e universidades, falando do IGP, agora também temos um projeto com a Secretaria-Geral da Universidade da Economia, o GeoMade. A diretiva Inspire obriga-nos a ter algumas cautelas na gestão da informação, obriga-nos a ter metadados e a ter tudo mais direitinho, é importante. E esta candidatura CREN, a modernização do CIPNAT, vem-nos dar uma almofada financeira bastante importante para estes nossos sistemas. No futuro, a Deus pertence, mas temos de pensar já na adaptação, integração, ligação com a informação geográfica da FN, no âmbito do novo ICNF.
É claro que, obviamente, também tem o AFN também trabalha numa perspectiva ESRI. Esperamos ter a colaboração da ESRI Portugal e dos serviços e do software, que é fantástico, e a experiência da ESRI, dos seus técnicos, para uma ajuda a conceber um novo sistema de interligação. Isto é um mundo, são dois institutos que juntos vão ficar com 1.700 funcionários e com umas áreas de atuação do território de cerca de 30% do território nacional e, portanto, sem dúvida nenhuma que os desafios vão ser bastante elevados. Poderemos, talvez, pensar em conceber e desenvolver um módulo floresta no CIPNAT, passaremos a chamar CIPNAT-F, não sei, e também, pensando já numa quinta versão do CIPNAT, e evoluir mesmo para um sistema SIG-PNAT, com o abandono ou minimização da componente alfanumérica, que às vezes nos atrapalha um bocadinho. É necessária, mas atrapalha-nos um bocadinho para um verdadeiro SIG. Muito obrigado pela vossa atenção.